Bota muito mais ketchup 100% nordestino. Olá, seguimos juntos a partir de agora nesse dia de homenagens a Preta Gil. O NE1 está começando, eu agradeço desde já a sua companhia. Segunda-feira, 21 de julho, hoje é o último dia para beneficiários do INSS que querem aderir ao acordo do governo federal para receber o reembolso dos descontos indevidos. O primeiro lote deve ser pago ainda nesta semana. Os detalhes a gente traz aqui no NE1, que vai mostrar também que aproximadamente 60 mil famílias em Pernambuco vão deixar de receber o Bolsa Família. São os casos em que a renda familiar aumentou. Você vai ver ainda que muitas obras em cidades da região metropolitana não trazem todas as informações sobre o valor destinado, data de início e prazo para a conclusão, e outros dados importantes para a população acompanhar o uso do dinheiro público. A gente vai falar também sobre o novo aplicativo contra a violência doméstica do Tribunal de Justiça de Pernambuco. É para agilizar os processos no estado. Infelizmente, a semana começou com notícias de violência. Uma criança de 6 anos foi baleada em Jaboatão dos Guararapes durante uma festa. Ela está em estado grave no Hospital da Restauração. Além dela, 2 pessoas ficaram feridas. Um homem foi preso pelos crimes. Vamos juntos até 1 da tarde. Agora são 11 horas e 49 minutos. Aqui no NE1 a gente sempre mostra a falta de infraestrutura das cidades que afeta milhares de pernambucanos todos os dias. Muitos desses problemas podem ser resolvidos com obras, como o calçamento e a drenagem das ruas. Tem gente que passa anos esperando essas obras acontecerem. Algumas delas até começam, mas não terminam ou se arrastam por anos. A nossa equipe de reportagem acompanhou algumas dessas obras e percebeu que em muitas delas faltam informação e transparência com o uso do dinheiro público. Em dias de chuva, é assim que fica a Rua Arco Verde, em Arthur Lundgren 1, Paulista. Depois que o tempo abre, a água fica nos buracos, e são muitos. Hoje o local virou canteiro de obras. Encontramos uma máquina trabalhando na pavimentação. Serviço que chegou, mas demorou muito. Mais de 40 anos. Acho que as pessoas daqui, dessa comunidade, esperam essa obra desde que foi entregue essas casas. No caso, acho que com uns 44 anos, a 45 de espera. A obra é uma parceria da Prefeitura de Paulista com o governo federal e a Caixa. Na placa, dá para ver a data de início, maio de 2025, e a data de término, 4 meses depois. O valor, R$ 586 mil. Mas está faltando o nome da empresa responsável pelo serviço. Se vocês quiserem, por exemplo, pesquisar se a empresa responsável pela obra está correta, não tem problema nenhum, como é que vocês vão fazer se o nome não está ali na placa? Não tem como. A não ser que vá na ouvidoria da prefeitura, ela diga alguma coisa, né? Mas a gente não tem como. Você viu a placa ali e não tem dados nenhum da empresa. Em Olinda, a placa traz informações sobre a revitalização da orla, na Avenida Ministro Marcos Freire. Tem um valor, mais de R$ 3.200.000. O número do contrato e a empresa responsável pelo serviço, além do prazo, 180 dias. Mas a partir de quando? A resposta para essa pergunta poderia e deveria estar aos olhos de qualquer um que passasse. Mas você lembra em que mês exatamente essa obra começou? Não lembro. Eu acho que tem mais ou menos um ano quase aí, por aí. Aproximadamente, mas o dia exato não lembro não. Ainda tem muito trabalho pela frente. Nesse trecho não tem calçamento nenhum. Algumas pessoas precisam seguir pelo asfalto, na ciclofaixa, ou se arriscar na beirinha para correr ou caminhar. O serviço não foi concluído e, olhando a placa, nem dá para saber quando deveria terminar. Sem essa informação na placa da obra, como é que faz para cobrar, para saber se a obra está em dia ou se está atrasada? Fica difícil, né? Essa informação nós não temos.
A gente fica esperando uma data que não existe, né? Vamos ficar só na espera. Também em Olinda, mas em Ouro Preto, quase toda a rua João Figueiredo Maia está esburacada e sem asfalto. Uma placa identifica a revitalização dessa e de outras 2 ruas da comunidade Jatobá. O financiamento fechado pela Prefeitura com a Caixa foi de 45 milhões de reais. Só para essa obra tem mais de 1.800.000 reais à disposição. Trabalho que fica pronto, de acordo com a placa, em 6 meses. Data de início? Nada. Os moradores dizem que o trabalho, de fato, sequer começou na rua. A ordem de serviço da pavimentação dessa rua foi assinada no dia 10 de setembro pelo ex-prefeito ainda, professor Lupécio. E a promessa era que no mesmo ano tivesse início a obra, primeira semana de janeiro. O engenheiro esteve aqui, fizeram todas as medições da rua, com a promessa que na segunda quinzena ia dar início à obra, e até agora nada. Tem que ter todas as informações, tudo. Mais de 10 anos que eu estou aqui, a gente não vê obra nenhuma. Está prometido a fazer e até agora nada, só fomos só de promessa, que veio de promessa é santo. As placas das obras são um acesso mais rápido e claro que o cidadão pode ter para saber como os recursos públicos estão sendo gastos. Fiscalizar a transparência dessas aplicações e também as informações sobre esses usos é uma das funções do Tribunal de Contas do Estado. O NE1 solicitou um porta-voz ao TCE para falar sobre como e se é feita essa fiscalização das placas das obras. Mas o tribunal não disponibilizou representante. Nós conversamos com o José Durval, professor e mestre em Direito Público. Ele destaca que a publicidade dos atos administrativos é um princípio garantido na Constituição brasileira e lista o que toda placa de obra pública deve ter de acordo com a lei. Todas as placas devem ter, essencialmente, minimamente, a indicação de qual é o órgão contratante. Segundo, a obra ou o serviço que estão sendo realizados. Depois, a placa deve também indicar o contrato ou o convênio. Também é importante saber o nome da empresa contratada, o valor total da obra, bem como o prazo de execução. É necessário indicar a data de início e a data de finalização, pelo menos, sob o ponto de vista de uma previsão. Também é necessário dizer qual é a origem desses recursos ali empenhados. É ainda fundamental que nós tenhamos a indicação do responsável técnico pela obra, o engenheiro ou o arquiteto. E, por fim, que se indiquem canais de denúncia. O que é público é de todos nós, não é? Seja um serviço que mal funcione, seja uma obra que esteja atrasada, é necessário que nós tenhamos o sentimento do pertencimento. E o acesso à informação é fundamental nesse processo? Absolutamente fundamental, tem um fundamento constitucional do qual o cidadão brasileiro não pode abrir mão. Sem a informação precisa, sobra a reclamação de quem segue esperando. Teria que estar a data de início da obra e o final. E só tem o prazo de 6 meses. Infelizmente, a população aqui, os moradores, se sentem enganados. A falta de informações corretas nas placas engana mesmo. A Prefeitura de Olinda disse que não há obras em execução na comunidade Jatobá, no bairro de Ouro Preto. Disse também que uma equipe técnica vai até o bairro para verificar se há alguma placa que precisa ser retirada, mas não informou quando isso vai ser feito. Sobre as placas da obra na Orla, a Prefeitura de Olinda disse que as informações de início e de término vão ser adicionadas em breve. Porém, não passou uma data e ressaltou que os letreiros são confeccionados por outros órgãos conveniados na execução, como, por exemplo, a Caixa Econômica Federal, e que já foram respectivamente notificados. Nas placas, a data de início que faltava é 29 de setembro de 2024 e a data de término é 25 de dezembro de 2025. A Prefeitura de Paulista informou que é a GLC Construções e Serviços Limitada a empresa responsável pela obra da Rua Arco Verde, em Arthur Lundengren 1. Disse ainda que a falta do nome da empresa na placa foi um equívoco e que a correção vai ser feita no decorrer dessa semana.
Vamos seguir pelo trânsito, ver como está a movimentação. Já temos imagens aí ao vivo para você da BR-101, no bairro da Muribeca, em Jaboatão dos Guararapes. No lado direito, os motoristas estão sentido Cabo de Santo Agostinho. Lado esquerdo, sentido Ibura, no Recife. Trânsito bem intenso aí. A gente vai se aproximando do meio-dia, agora 11 horas e 57 minutos. Bora para a Avenida Agamenon Magalhães, no cruzamento com a Rua do Paissandu. Neste trecho, os motoristas vão no sentido Ilha do Retiro, Ilha do Leite, Zona Sul do Recife. A semana começando, né? Segunda-feira, muita gente seguindo para os compromissos agora, quase comecinho de tarde. E você vai junto com a gente acompanhando essa movimentação dos carros aí ao vivo. Agora a Avenida Abdias de Carvalho, no bairro dos Torrões, pertinho da Praça da Chesf. No lado direito, os motoristas estão sentido Curado e Cidade Universitária. No lado esquerdo, sentido Madalena e Derby também. Movimento bem intenso do trânsito. Em alguns pontos, a gente observa até uma lentidão, mas sem grandes congestionamentos aí na região. E 62 mil famílias em Pernambuco vão deixar de receber o Bolsa Família. Tem cortes em outros estados também. De acordo com o governo federal, são os casos em que a renda familiar aumentou e também começou a valer o novo prazo da regra de proteção do benefício. Lilian Oliveira tem outras informações. Oi, gente. Mais de 900 mil famílias vão ter o Bolsa Família bloqueado. Aqui em Pernambuco são 62 mil famílias. Isso por conta de uma nova regra de proteção que foi publicada no mês passado e já começa a valer a partir desse mês de julho. A gente veio até o CadÚnico de Olinda para falar sobre esse assunto. Vou conversar com Edilane Souza, que é a coordenadora do programa aqui em Olinda. Edilane, explica pra gente o que é essa nova regra de proteção e qual é o prazo, né, para que as pessoas continuem recebendo o benefício. A nova regra de proteção tem um prazo agora de 12 meses. Antes, ela tinha um prazo de 24 meses, mas agora, que vai entrar em vigor a partir desse mês de julho, tem um prazo de 12 meses. Quando a pessoa muda a renda, né, passa a receber o valor do Bolsa Família pela metade no período de 12 meses. Quando a pessoa se aposenta agora, é uma aposentadoria estável, a pessoa também passa agora, pela nova regra de proteção, receber por 2 meses. Qual o principal motivo desse bloqueio, desse bloqueio do benefício para essas famílias? O principal motivo é quando a pessoa passa do prazo, quando não tem uma composição composta direitinha no CRAS, quando a pessoa não bota todo mundo que mora na família, né? Quando muda a renda, não procura o CRAS para fazer a atualização cadastral. Isso tem a ver muito com a renda também, né? Então essas famílias que aumentaram a renda, seja por emprego fixo ou por empreendedorismo, então elas continuam recebendo esse benefício, mas só a metade do benefício por esse prazo que você falou. Exatamente. Continuam na regra, passam a estar na regra de proteção no período agora de 12 meses, quando a pessoa muda de renda pelo emprego ou quando a pessoa se aposenta 2 meses. Como garantir que o benefício não seja bloqueado em outras situações, Edilane? É ter sempre o cadastro atualizado, estando no perfil para receber o Bolsa Família. As famílias que tiveram o benefício bloqueado, elas podem retornar depois ao programa? Pode sim, desde que fique dentro do perfil para o Bolsa Família. Qual a diferença entre as regras antigas e as que começaram a valer a partir de julho agora? Pronto, a antiga era quando dava o prazo de 24 meses, a pessoa ficava recebendo a metade do Bolsa. Aí agora são só 12 meses. O que a família precisa para garantir que o CadÚnico está atualizado e evitar o corte do benefício? Está sempre com o cadastro atualizado, o CPF, toda a documentação e toda a composição familiar direitinho no cadastro. E como saber se a renda atual da família ainda se encaixa dentro do limite do programa? Precisa procurar o CRAS, né? Faz a entrevista social para saber dessa informação. Edilane, muito obrigada pelas informações. Ela é coordenadora do Bolsa Família aqui de Olinda. A gente volta ao estúdio. Você que está procurando por um emprego, fica bem atento agora. A gente separou algumas oportunidades de trabalho que estão disponíveis no site da Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo de Pernambuco. Você pode ir atrás dessas informações nas agências do trabalho. Olha só, as primeiras 4 oportunidades são para técnico em segurança do trabalho, é para trabalhar em Igaraçu. Você precisa ter curso técnico em segurança do trabalho, 6 meses de experiência. O salário não foi informado.
As próximas vagas são para forneiro de padaria para trabalhar em Paulista. São 3 vagas. Se você tiver o ensino fundamental completo e 6 meses de experiência, você já pode se candidatar a uma dessas oportunidades. Tem vagas também para duteiro, é para trabalhar no Recife. São 3 vagas. É um profissional que trabalha com instalação de dutos, que trabalha em obras. Se você tiver o ensino fundamental completo e 6 meses de experiência, já pode também se candidatar a uma dessas oportunidades. Tem vagas também para servente de obras, para trabalhar no Recife. São 6 vagas. Ensino fundamental não precisa ser completo. Se você tiver 6 meses de experiência, já pode se candidatar também a uma dessas oportunidades. Para essas vagas, o salário foi informado. É de R$ 1.738. Vai lá no cedep.pe.gov.br que tem outros detalhes sobre essas vagas. Boa sorte aos candidatos. Agora a gente mostra serviços de graça na região metropolitana do Recife. Fica bem ligado e pega a dica com o Bruno Marinho, do G1 Pernambuco. Já chegou por aqui. Oi, Bruno. Boa tarde. Oi, Mari. Boa tarde para você e para todo mundo ligado aqui com a gente no N1. Olha só, pessoal. É uma dica melhor que a outra no nosso Pega a Dica, né? E para conferir, você já sabe. É só pegar a câmera do teu celular, apontar para o QR Code que vai aparecer aí na tela, como se fosse tirar uma foto. Aí vai aparecer um link, você acessa e vai direto para a reportagem desta semana, que tem várias oportunidades de graça aqui no Grande Recife, inclusive os destaques que a gente vai falar agora, né, Mari? Perfeito, já estão aparecendo aqui as dicas na nossa tela. Conta pra gente, Bruno, por favor. A primeira dica de hoje, Mari, é sobre uma oficina do grupo Tapete Voador, que vai ensinar técnicas de teatro e de contação de histórias a partir de lendas regionais. Muito massa, né? E aí, para participar, tem que ter a partir de 18 anos e as aulas vão acontecer no Mercado Eufrásio Barbosa, em Olinda, no dia 2 de agosto. E vão ter, Mari, acessibilidade em Libras, que é a língua brasileira de sinais. Inscrições já estão abertas, é pela internet e o link para você fazer a sua está lá no G1. Quem acessar o portal também vai ficar por dentro de como participar de uma cerimônia de reconhecimento de união estável, que vai ser realizada pelo TJPE, que é o Tribunal de Justiça de Pernambuco, no dia 15 de agosto, lá no Pátio do Carmo, no centro do Recife. Mas olha só tem vagas para 50 casais. A inscrição já está aberta e pode ser feita no fórum lá na Joana Bezerra. Tem que levar vários documentos, original e cópia. Lógico que a lista completa você encontra no G1. Bora para a saideira, Mari, agora? Bora. É para quem quer estudar de graça. É que a Fundase, que é a Fundação Joaquim Nabuco, está oferecendo 4 pós-graduações, com 200 vagas, né, na área da educação. E também 540 vagas em 12 cursos de curta duração em várias áreas. A inscrição é pela internet e para conferir a lista dos cursos e o edital e também um link para se inscrever, é só ir lá no g1.com.br/pe ou então faz melhor, baixa o aplicativo do G1 no teu celular, que é de graça, que nem tudo isso que a gente está falando aqui. Mari, estou saindo de férias a partir de hoje, mas nas próximas semanas tem Pega a Dica aqui no N1 com meu amigo Pedro Alves. Combinado? A gente não fica sem. Boas férias. Aproveite. Obrigado. Até a volta. Tchau, pessoal. Até a volta. Tchau, querido. E o INSS começa a pagar esta semana a devolução dos descontos ilegais nas aposentadorias. O valor vai ser devolvido diretamente na conta do beneficiário. Quem aderir ao acordo até hoje recebe nesse primeiro lote, que será pago a partir da próxima quinta-feira. Mas é importante reforçar que, mesmo quem já fez a contestação, precisa aderir ao acordo. Vamos ver, então, na reportagem. Aposentados e pensionistas que já informaram ao INSS que não tinham autorizado os descontos feitos por associações e sindicatos devem ficar atentos. Para receber o ressarcimento, precisam aderir formalmente ao acordo. E quem fizer até hoje vai receber os valores que foram descontados indevidamente já no primeiro lote, que começa a ser pago na quinta-feira. Para fazer a adesão, há 2 caminhos. As pessoas procuram as agências dos Correios, nós temos uma parceria com os Correios, treinamos funcionários nos Correios, tem 5.272 agências dos Correios espalhadas por todo o Brasil. O aposentado pode escolher a mais próxima de sua casa e, se não quiser sair de casa, tiver habilidade com o aplicativo Meu INSS, ele vai no aplicativo, tecla lá e faz o procedimento pelo aplicativo Meu INSS.
No aplicativo, o beneficiário vai fazer o login com o número do CPF e senha. Tem que clicar em consultar pedidos e depois em cumprir exigência. É importante ler os termos de ressarcimento. Em seguida, clicar em aceito receber e enviar. Quem aderir ao plano de ressarcimento não poderá entrar na justiça para pedir indenização pelos descontos indevidos. E quem já tinha entrado com ação judicial, mas quiser receber agora, ao aderir ao plano do governo, estará desistindo da ação. No G1 Pernambuco, você confere a lista de agências dos Correios aqui do estado que estão realizando atendimento presencial para aposentados que tiveram descontos indevidos. Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela e conferir as agências que estão oferecendo o serviço para os segurados do INSS que não têm acesso à internet. A seguir, as informações sobre um crime em Jaboatão dos Guararapes, que deixou uma criança em estado grave. Ela está internada no Hospital da Restauração, após ser atingida por um dos tiros durante uma festa. Você vai ver também que a instituição Lar do Neném está precisando de ajuda. Crianças que são atendidas pelo espaço estão internadas em hospitais do Recife com problemas respiratórios. E a gente vai falar sobre o armazenamento de água. É que a partir de amanhã, 3 cidades da região metropolitana vão precisar economizar água. Tem suspensão do abastecimento pela Compesa. Bora para o intervalo com imagens da área central do Recife, céu bem limpo, poucas nuvens. De acordo com o Climatempo, ainda pode chover, mas uma chuva rápida e fraca. Aqui ela não fica. Mas aonde não fica a minha filha, eu também não fico. Hoje, dona de mim. N1 de volta, vamos falar de solidariedade. O Lar do Neném abriga crianças em situação de vulnerabilidade. Algumas ficaram doentes e precisaram ser internadas, o que aumentou o custo para a instituição. O Lar do Neném vive de doações e está precisando de ajuda, ainda mais agora. É Lar do Neném, mas a gente não pode mostrar os nenéns, por segurança, por proteção. São crianças recém-nascidas e com até 3 anos e 11 meses, trazidas para cá porque viviam nas ruas ou eram submetidas a maus tratos, abandono, situações de grave risco social. A capacidade máxima é 20, mas hoje o Lar do Neném tem 16. Acolhe temporariamente os casos em que os pais perderam a guarda e ficam com os meninos até serem adotados ou voltarem para a mesma família. Enquanto isso não acontece, os funcionários daqui são o referencial de amor que eles conhecem. Uma história bonita que já dura 47 anos e é mantida só com doações para tudo. Do cuidado diário com alimentação e lazer até as necessidades de saúde, que não são poucas. Vimos várias crianças gripadas, fazendo nebulização. A gente tem falado muito nessa época de problemas respiratórios, principalmente em crianças. São as síndromes respiratórias agudas graves. Esse quartinho aqui está vazio porque tem 6 crianças internadas, uma delas em UTI. Isso é quase metade do público total aqui do Lar do Neném. E uma criança em hospital precisa de pelo menos 2 cuidadores se revezando, o que já significa um custo extra para uma instituição que vive com dinheiro contado, no limite. Daniela está no Lar do Neném há mais de 20 anos. Perdeu as contas de quantas crianças ajudou a criar. E explicou que essa rotina de hospital complica ainda mais as finanças da casa. Eu preciso de acompanhante também no hospital. E isso além de mexer na rotina, porque tirar a cuidadora também é um prejuízo para as crianças que ficam em casa. Eu tenho que ter um aporte financeiro para aquelas pessoas para acompanhar as crianças que estão hospitalizadas. Acaba que você tem que chamar gente de fora, é extra, né? Quanto é que sai cada cuidador que vai? São R$160 por dia para cada cuidadora que fica. Eu preciso de 2, né, por criança.
Os custos são altos e não dá para dizer exatamente o tempo de permanência da criança. Às vezes, o processo é mais rápido. Previsto por lei, não se pode passar mais do que 2 anos abrigada, né? E tenta-se agilizar esse processo. Mas, como tem todo um trâmite, então elas passam em torno desse tempo, né? É a rotininha da escola, das vacinações, todas as terapias que possam, porventura, ser indicadas, né? A gente tem que levar, tem criança aqui que faz psicoterapia, tem criança que vai para ACD, faz físio, faz TO. Então, são essas rotinas, né? E ainda mais, sempre que possível, de lazer, não é? Enfim, manter, é uma casa. E tudo isso custa. Com certeza, com certeza. E é isso, são custos que às vezes são até inimagináveis. Surge alguma coisa, né, algum evento diferente do comum e a gente tem que dar conta, não é? Só com folha de pagamento, o Lar do Neném gasta R$75 mil. Fora despesas com comida, produtos de higiene e limpeza, água, luz, gás, é tanta coisa. A conta não fecha e a casa está pedindo socorro. O ideal seria que a gente conseguisse pessoas que doasse todo mês, por causa de folha de pagamento do pessoal. É muita gente aqui. Atualmente, inclusive, estamos numa situação muito difícil. Mas eu acho que todo mundo vai ajudar. Eles também precisam da doação de fraldas e leite. Quem quiser ajudar e puder, pode procurar a rede social da ONG. O Lar do Neném fica na rua Menezes Drummond, 284, no bairro da Madalena, zona norte do Recife. E como vimos na reportagem, só do Lar do Neném são 6 crianças internadas por causa da síndrome respiratória aguda grave. Algumas delas estão com bronquiolite, o retrato do que vem acontecendo nas unidades de saúde. Muitas crianças enfrentando este problema. Por isso, a gente recebe aqui no estúdio a pneumologista pediátrica Rita Brito. Oi, doutora Rita. Muito boa tarde. Bem-vinda ao NA1. Obrigada. Por favor, pode sentar aqui, doutora, que é também professora na universidade, que trabalha em vários hospitais e tirou um tempinho para vir aqui conversar com a gente. Doutora, nós vimos aí na reportagem, né, a necessidade que essas crianças estão apresentando neste momento, né? O que os responsáveis devem ficar em alerta neste momento agora? Bom, o resfriado comum é uma doença muito frequente em toda a faixa etária, mas as crianças e os idosos são os que podem ter uma evolução mais grave. Então, sempre que uma criança tiver um resfriado, é importante que a família fique atenta a partir do 3º dia de resfriado. Se ela não melhora, e quando eu falo não melhorar é persistir com febre ou começar a apresentar aumento da frequência respiratória, dificuldade para respirar, que é observado pelo movimento das asas do nariz e da musculatura do tórax para respirar, essa criança precisa ser avaliada. Existe um temor muito grande em relação à bronquiolite, o que é justificável, porque é a principal causa de internação por doença respiratória em criança menor de 1 ano. Mas 75% das crianças terão uma bronquiolite leve que pode ser conduzida em casa. Esses sinais são muito importantes, né, doutora? Nós estamos falando de uma faixa de idade que, muitas vezes, por ser bebê, né, o bebê ainda não se expressa, ele ainda não fala onde dói, ele não diz o que sente. Então, por isso, esses sinais mesmo no corpinho da criança devem ser motivos de atenção para esses pais. Sim, precisa ser observado, mas eu acho que antes de observar o sintoma, o que é que os pais podem fazer para que a criança não adoeça? Então, para que a criança não adoeça, é importante manter a higienização das mãos, evitar levar a criança, principalmente os menores de 1 ano, para lugares fechados, como igrejas, shoppings, festas em ambientes fechados. Então, festa de criança tem que ser em ambiente aberto, tem que ser no parque, tem que ser na beira da praia, tem que ser no zoológico, tem que ser no jardim botânico. Então, as crianças devem se encontrar preferencialmente nesses espaços e não em espaços fechados, como nós vimos na matéria, o Lar do Neném é um ambiente fechado. Então, em sendo um ambiente fechado, a contaminação ela tem um risco maior, assim como esses espaços onde tem uma quantidade muito grande de pessoas, o risco maior de adoecer é importante. Então,
Quando a criança tiver um resfriado, o que tem que ser feito? Observar a criança, lavar o nariz e ficar em alerta quanto à possibilidade de sintomas respiratórios mais graves, como o aumento da frequência e o movimento respiratório de esforço para respirar. Uma outra coisa muito importante é a criança que não mama, que não quer mais mamar. Então, ela passa pelo menos 3 episódios de mamada sem querer comer. Isso é um dado importante também, que precisa ser levado em consideração. Tem gente que pergunta, pode dar alguma medicação ainda em casa antes desse 3º dia, quando os sinais já começam a se mostrar mais graves, doutora? Já há muito tempo as avós da gente dizem que remédio para resfriado é lavagem nasal, chazinho e água, né? Então, não existe uma medicação específica para isso. Nada de remédio para febre? Para febre, sim. Então, se a criança tem febre, eu vou tratar o sintoma de febre. Eu não vou estar tratando o resfriado, porque, em sendo uma doença viral, ela tem um ciclo de começar e acabar. O que a gente tem que ficar alerta são para as complicações do resfriado. Então, numa criança que tem asma, por exemplo, e ela começa a ter sintomatologia de asma, ela precisa ser tratada para a asma, mas não para o resfriado, porque para o resfriado, para os maiores, é mel, água e repouso. A criança que está apresentando sintomas e tem os irmãozinhos ali em casa, outras crianças nesse convívio, como proteger os irmãos? Limpando os brinquedos que a criança pega, e se é uma criança maior que está doente, ela pode utilizar a máscara, como a gente fez durante a Covid. Quem estava doente usava máscara. Então, se a criança mais velha é quem está doente, e a gente pode utilizar. E aí a máscara só pode ser usada em crianças maiores do que 5 anos, porque antes do que disso ela pode ficar sufocada com a máscara. A partir de que momento, então, as crianças elas devem ser encaminhadas para as unidades de saúde? Esse é o local, né? A unidade básica de saúde mais perto de casa. Eu sempre acho que o olhar da mãe de que a criança não está bem, ele é o sinal mais importante para que o médico precise investigar essa criança. Então, sempre que uma mãe diz, meu filho não está bem, isso precisa de fato ser levado em consideração. Mas uma criança que está doente e que a partir do 3º dia... E por que o 3º dia, esse número mágico? Porque o ciclo viral, ele é mais intenso nos primeiros dias. Então, no 1º dia a febre é alta, no 2º dia a febre começa a espaçar e no 3º dia ele pode até ter febre, mas ele já está melhor, já está comendo, já está brincando, já está fazendo tudo isso. Se a partir do 3º dia você não observa nenhuma melhora nessa criança, ela precisa ser avaliada. Entre todos os cuidados, a vacinação em dia também é muito importante, né, doutora? Talvez o principal cuidado, não é? Porque hoje nós vemos com muita tristeza uma redução da frequência de vacinação dentro da pediatria e, sem dúvida nenhuma, a principal medida de prevenção de doença respiratória aguda grave será a vacina, principalmente Covid e influenza. Doutora Rita, muito obrigada por sua participação aqui ao vivo. Bem-vinda sempre ao NA1. Boa tarde. Também. Boa tarde. E está internada em estado grave no Hospital da Restauração, no Recife. A criança de 6 anos que foi baleada na cabeça durante uma festa em Jardim Jordão, Jaboatão dos Guararapes. De acordo com os relatos de quem estava no local, um homem chegou atirando. Além dela, outra criança e um adulto também foram atingidos. Vamos chamar Ivan Duarte. Ele está no Hospital da Restauração, para onde a menina foi socorrida. Ivan, quais as informações que você tem sobre esse crime? Boa tarde para você. Oi, Maristela, boa tarde a você também, boa tarde a todos. A informação oficial aqui do Hospital da Restauração, de onde eu falo ao vivo, é que essa menina de 6 anos está internada com estado de saúde grave. Porém, durante as várias horas da manhã em que nós estamos apurando este caso, Maristela, em um momento a família chegou a dizer que recebeu a informação de que a menina tinha tido morte cerebral confirmada. No entanto, o HR não confirma, a nota oficial deles é que ela está internada em estado grave.
A gente torce para que ela se recupere, de acordo com essa nota aí do Hospital da Restauração. Mais cedo, eu estive no bairro de Jardim Jordão, em Jaboatão dos Guararapes, onde este crime aconteceu. Conversei com as pessoas, com moradores, eles me disseram que era noite de domingo, acontecia um aniversário normal de uma criança de 5 anos de idade e que, de repente, chegou um homem de 49 anos, segundo a Polícia Militar, atirando contra uma pessoa. Foi então que se iniciou um tiroteio e essa criança de 6 anos de idade, que está internada aqui no Hospital da Restauração, teria sido baleada na cabeça. Este homem que os tiros foram direcionados a ele também teve ferimentos, ele foi atingido de raspão, assim como a aniversariante. Então, pessoal, para todo mundo entender, foram 3 pessoas feridas. A que está em estado grave aqui, que é o pior caso, ela teve um tiro na cabeça. A que fazia aniversário, que teve um tiro de raspão, e o homem de 19 anos também um tiro de raspão. Mais cedo, nós conversamos com alguns parentes desta vítima que está em estado grave. A gente vai acompanhar agora a entrevista da Evelyn Sampaio, ela é prima da vítima, e vai acompanhar também uma outra entrevista, porque de uma pessoa que não quis se identificar. Essa pessoa me disse o seguinte, que o local onde o caso aconteceu é muito perigoso e essa pessoa teme que possa acontecer alguma coisa com a vida dela. Vamos acompanhar então o que nos disseram. Era uma menina tão linda, educada, inteligente, louvava tanto. Era um amor de menina, uma menina tão doce, tão meiga. E a menina só queria ir pra festa, brincar, ir pra festinha da amiguinha. Momento de lazer onde ela passou com os pais, tudinho. Chega numa comunidade e é recebida dessa maneira, numa festa de criança. A gente quer justiça, porque esses governadores hoje em dia, eles só querem dinheiro. Tá aí, ó, a população morrendo cada dia mais. E hoje, mais uma vez, uma vítima, que foi uma criança, foi-se embora. Perdeu a vida com 6 anos, tinha tudo para viver. E hoje em dia, não tem um governador, uma governadora. Porque todos que entram no poder, eles só querem só dinheiro. O dinheiro é que vale. Porque a segurança hoje em dia da gente não vale nada para eles. Essa reclamação aí foi justamente sobre a insegurança dos moradores, que dizem que o local está tomado pela criminalidade e que a presença da polícia lá não é constante, não tem uma ronda constante, é o que os moradores disseram lá. Inclusive que algumas pessoas ligadas ao crime oprimem quem, por exemplo, escolhe colocar uma câmera de monitoramento nas casas. Foi o que eu ouvi lá. Hoje mais cedo, já trazendo aqui também para o Hospital da Restauração, Maristela, eu conversei com a mãe dessa criança de 6 anos que foi baleada na cabeça. No primeiro momento ela estava sem poder dar entrevista, sem condição para dar entrevista, mas depois ela escolheu falar com a gente, disse que quer justiça pela filha e está muito abalada, obviamente. Vamos acompanhar então o que a mãe disse. Eu quero justiça. Só isso, só justiça. Só que ele desceu armado, com a arma na mão, e já entrou na festa onde minha filha estava, já entrou atirando, onde 2 tiros pegou na minha filha, um no braço e um na cabeça. E depois saiu andando normalmente, com a arma na mão. Passou por mim e eu comecei a gritar para meu compadre. E lá meu compadre foi, quando voltou, já voltou com ela. Já botou com ela nos braços, desmaiada. É uma menina divertida, gostava de brincar, carinhosa, gostava de estudar, já estava lendo. Pessoal, muito triste essa fala aí da mãe da garotinha de 6 anos. As pessoas me contaram também que logo que esse crime aconteceu, moradores lá do bairro de Jardim Jordão seguraram o suspeito até a chegada da Polícia Militar, que confirmou em nota a prisão dele. A gente tem inclusive imagens do momento em que esse homem de 49 anos foi preso. De acordo com a Polícia Militar, o nome dele é Sérgio Everton da Silva Carvalho. Ele chegou ao DHPP, que é o Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoas. Quando chegou lá ali, antes de entrar,
Os jornalistas perguntaram, ele se defendeu, negou todas as acusações, mas já está preso, então, esse homem apontado, então, aí pela polícia como o principal suspeito de ter feito esse tiroteio num domingo super triste no bairro lá de Jardim Jordão, em Jaboatão dos Guararapes. Maristela, essas são as informações mais atualizadas. A gente segue aqui no Hospital da Restauração, conversando com o hospital para saber se teve alguma mudança no quadro, conversando com a família também. E se tiver alguma novidade, a gente informa aqui ainda no NE1 ou ao longo da nossa programação a cobertura desse caso. Com você aí no estúdio. A gente segue acompanhando as notas oficiais do hospital, né, Ivan? Passamos aí as informações, o que temos de oficial neste momento. Ivan Duarte segue no Hospital da Restauração para trazer novas atualizações e também a gente continua acompanhando as investigações da polícia. Obrigada por enquanto, Ivan. E você tem acompanhado também aqui no NE1 que moradores da zona sul da capital estão sofrendo com a violência. Os assaltos, arrombamentos e roubos de carros têm sido frequentes na área. Hoje, a Polícia Civil apresentou detalhes da prisão de um homem por roubo de veículo. Ele agia no bairro de Boa Viagem, no Recife, e nos bairros de Piedade e Candeias, em Jaboatão dos Guararapes. A investigação aponta que os roubos aconteciam sob encomenda de receptadores. Através da imagem, a gente conseguiu identificar um deles. Identificação com RG, com tudo, com filiação, tudo. E a gente obteve a informação que esse rapaz costumava roubar com um outro, que a gente só tinha um apelido, que era o Bruninho. E a gente conseguiu uma foto de Bruninho e mandamos para o ITB. O ITB, através do sistema deles lá, conseguiu me dar a qualificação de Bruninho. Então a gente passou a intensificar a investigação quando a gente observou que, além do padrão em Boa Viagem, eles usavam o mesmo modus operandi também em Piedade e Candeias. E aí a gente passou a circular nas ruas em Piedade, onde eles costumavam deixar o veículo. A gente montou uma campana e passamos a esperar que eles voltassem para pegar o carro. A gente vê o Compass preto sendo manobrado. Aí, nesse momento, a gente fez a prisão de Bruninho com o Compass preto. E nisso aí o pessoal viu, avisou ao outro pirulito e ele conseguiu fugir. Segundo o preso, esse carro é uma pessoa de Carpina que vem buscar. Mais de 10 veículos já foram recuperados. É a investigação que segue. O NE1 segue falando sobre violência contra a mulher. De acordo com a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco, do começo do ano até o mês passado, quase 28 mil mulheres foram vítimas de violência doméstica e familiar aqui no estado. A gente sempre reforça aqui no NE1 a importância de denunciar esse tipo de violência. A partir da denúncia, a mulher pode conseguir, por exemplo, uma medida protetiva para que o agressor não se aproxime. Hoje, o Tribunal de Justiça de Pernambuco está lançando um site que promete agilizar a proteção dessas mulheres. As vítimas vão poder pedir uma medida protetiva de urgência. Quem traz outras informações sobre essa novidade é Natália Dielu. Oi, Natália, boa tarde. Boa tarde, Maristela. Boa tarde a todos. A gente fala ao vivo aqui do Tribunal de Justiça, onde há pouco foi lançada, essa ferramenta que, na verdade, está dentro do site do Tribunal de Justiça. Vocês estão vendo a tradução em Libras feita por Silvana. A gente vai conversar com a doutora Deise Andrade, desembargadora, coordenadora da mulher do Tribunal de Justiça, que vai explicar para a gente como é que funciona, como é que vai funcionar, Doutora, a ideia é facilitar, para que essas mulheres consigam solicitar a medida protetiva. De que forma elas podem acessar esse site? Que informações são solicitadas? Pois é. Boa tarde para a senhora. Boa tarde às pessoas que nos acompanham. Pois é, essa medida protetiva de urgência na forma eletrônica foi um caminho adotado pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco, inspirado no Tribunal de Justiça do Maranhão, para facilitar o acesso dessa mulher à justiça, facilitando, inclusive, que ela saia dessa situação de violência. É um formulário em que ela pode, acessando o site do Tribunal de Justiça de Pernambuco, tjpe.jus.br, que ela pode fazer através do computador
computador ou de um celular, ela consegue entrar nesse formulário, preencher todas as informações necessárias para aquela solicitação que ela está fazendo. São informações simples, são linguagens simples. O formulário ele está apresentado de uma maneira o mais claro possível para que essa mulher não tenha nenhuma dificuldade de preencher os dados ali contidos, né? Tem um campo para ela contar um pouco a história, mas ela não é obrigada a preencher esse campo, porque tudo que ela já selecionou, o tipo de medida que ela está solicitando, o tipo de violência que ela está sofrendo, isso já está bem explicado. Ela precisa apenas assinalar, ela preenche os dados dela, endereço, e tem todas essas informações lá muito facilmente acessadas por essa mulher. Preenchido todo esse formulário, ela então faz o envio desse formulário e nesse momento ela recebe um protocolo. Nesse protocolo já tem o número do processo e já tem também qual foi a vara, né, que aquele processo caiu, para que vara aquele processo foi distribuído. Essa é a forma mais rápida que ela tem de depois acompanhar esse processo dela na justiça. Doutora, mas é necessário ter o boletim de ocorrência, anexar algum documento? Boa sua pergunta. Ela não precisa estar com um boletim de ocorrência para solicitar essa medida protetiva. São coisas distintas. Ela pode solicitar a medida protetiva de urgência, que é aquela urgência naquele caso concreto, mas em tendo acontecido um crime, ela precisa sim denunciar esse crime na delegacia para que haja a investigação e que esse autor dessa violência seja processado criminalmente. Ela não precisa ter ido antes na delegacia, não, como você bem colocou. Se ela tiver fotografia, um vídeo, um áudio, quiser anexar, ela tem a possibilidade de anexar. Essa ferramenta ela foi construída para que possibilitasse ela anexar algum tipo de documento ou de prova ou de vídeo, etc. Mas se ela não fizer, esse formulário não deixa de ser enviado e essa solicitação da medida protetiva ser feita. A senhora estava explicando como essa mulher, porque nessa solicitação, né, de medida protetiva de urgência, o TJ tem até 48 horas, né, para dar um retorno para essa mulher, né? De que forma ela vai receber esse retorno? Então, esse prazo de 48 horas é o prazo que a Lei Maria da Penha dá. A partir do momento que o juiz ou a juíza recebe aquele processo, ele tem até 48 horas para apreciar aquela medida. A forma que ela vai receber informações sobre o processo está relacionada ela tem um campo para ela colocar o telefone celular dela, ou de uma amiga, ou de um familiar. Ela não é obrigada a colocar o próprio telefone dela se ela não quiser, mas ela pode colocar de outra pessoa. E aquele telefone é o número que ela está nos indicando que será o contato dela a respeito daquela medida. Se foi concedida, quando foi concedida, se o agressor foi intimado, todas as informações daquela medida protetiva. De que forma vocês acreditam que isso facilita, né? Isso pula uma etapa, que é ter que ir até um local para solicitar. Eu sempre acho que foi uma porta aberta, mais uma porta aberta pelo Poder Judiciário, que acelera. Essa mulher não precisa se deslocar da sua casa para ir até uma delegacia ou até o Ministério Público ou Defensoria. Isso não significa dizer que ela vai deixar de procurar esses órgãos, mas isso é mais uma forma dela, estando em casa, estando numa situação emergencial, ela possa acessar o site e preencher esse formulário e receber o auxílio e o apoio da Justiça, que encoraja ela a quebrar o silêncio porque ele não a protege. Muito obrigada. Afastar o agressor, né? Se proteger, essa medida protetiva é muito valiosa nesse sentido. Então, as mulheres podem acessar, né, o site do Tribunal de Justiça, que lá vai ter um banner levando para essa ferramenta que já está no ar, já está valendo para aquela mulher que precisar solicitar uma medida protetiva de urgência, Maristela. Mais um mecanismo importantíssimo, né, Natália, para agilizar esse processo e a proteção dessas mulheres. A gente precisa cada vez mais fortalecer essa rede. Você já ouviu falar em filiação socioafetiva? É que a Justiça permite que pais e mães não biológicos possam dar seu sobrenome aos filhos. Camila Torres vai explicar melhor para a gente, porque está muito além do sobrenome, né, Camila? Boa tarde.
Oi, Maristela. Boa tarde para você, para quem nos acompanha. E já começo dizendo, tá? Essa possibilidade, ela está aí à disposição de vários formatos de família, tá? A gente pode estar falando aqui de pessoas heterossexuais, homossexuais, a gente pode estar falando de pessoas que nem têm uma relação amorosa, mas têm um vínculo afetivo com a criança. E digo mais, quando essa pessoa se tornar adulta, ela também pode requerer o nome de quem a criou no registro também. Deixa eu conversar aqui com o Marcos Vasconcelos, ele que é advogado e é também secretário adjunto da Comissão de Diversidade Sexual e também de Gênero da OAB aqui em Pernambuco. Ô Marcos, primeiro de tudo, colocar o nome de mais uma pessoa no documento, é disso que a gente está falando. A gente não está falando de tirar o nome de ninguém, né? Boa tarde. Exatamente, Camila. Boa tarde a todos. De fato, o que falamos de filiação socioafetiva, diferente da adoção, que são coisas diferentes, é sobre acrescentar uma pessoa como pai ou como mãe, né? Não tem nenhum tipo de exclusão ali ou concorrência, né? Quando passa a reconhecer o vínculo da socioafetividade, não há o descarte, a exclusão de ninguém, né? Pelo contrário, só há apenas o acréscimo. E o que é considerado para que seja reconhecida essa relação socioafetiva com a criança ou, em alguns casos, com a pessoa já adulta que quer acrescentar o pai socioafetivo ou a mãe socioafetiva no registro? Na essência, a forma comprobatória, né, como nós temos que provar, é por documentos e por testemunhas, né? Ao contrário da adoção, que é feita de forma judicial, por regra, na socioafetividade pode ser feita também por via administrativa, ou seja, é um pouco mais facilitado, né, o reconhecimento, mas o que vai definir de fato esse reconhecimento, essa comprovação, seria de fato as testemunhas, né, que vem aquela pessoa, que vem a criança ou o adolescente, ou mesmo o adulto, né, que viu aquela vida inteira sendo acompanhado por aquela pessoa e aí provam, né, esse vínculo. E também a questão documental, por exemplo, sendo incluído no imposto de renda como dependente, a questão do contra-cheque, né, como servidor público, sendo servidor público e assim em diante. Ô Marcos, os pais biológicos, eles precisam estar de acordo para haver esse acréscimo de outro responsável no registro da criança? Então, quando envolvem pessoas, né, crianças no caso, que são menores de idade, vai envolver esse aceite. Mas eu sempre costumo, Camila, falar que quando envolve socioafetividade, não existe conflito, em regra, porque existe uma comunhão, né? É de fato uma família. Quando nós falamos sobre um conflito onde uma pessoa não aceita que alguém seja um pai, né, ou uma mãe socioafetiva, é porque ali de fato existe algum tipo de conflito familiar e aí é um caso da exceção, a regra. Só para a gente confirmar aqui na pergunta de Luiz, ele falando, o documento pode constar o nome do pai biológico e socioafetivo, é para ser assim, né? Com certeza, ficam 2 pais ou no caso 2 mães, enfim, é só acrescido. Não é para tirar o nome de ninguém, é para acrescentar, Maristela. É para colocar ainda mais amor nessa relação, né, Camila? Muito obrigada pelas informações. E o abastecimento de água pela Compesa será suspenso a partir de amanhã em 3 cidades da região metropolitana. A notícia, olha, está aqui na palma da minha mão, também aqui na nossa tela. No G1 Pernambuco, o QR Code está aí na nossa tela também para você apontar a câmera do seu celular. 60 bairros do Recife, de Jaboatão e do Cabo serão afetados por 72 horas. 2 milhões de pessoas vão ficar sem água para uma manutenção do sistema Pirapama. Daniele Fonseca tem as informações, ela está em Jaboatão dos Guararapes. Tem gente já fazendo reserva de água por aí, Daniele? Boa tarde para você. Boa tarde, Maristela, para quem está com a gente nesta manhã de segunda-feira, nessa tarde já, né, de segunda aqui no NE1. Olha, eu estou ao vivo na casa de uma moradora aqui do bairro de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes. Daqui a pouco eu apresento ela para vocês, mas posso dizer que sim,
ela já está armazenando água, olha, nesse balde aqui, devidamente cobertinho, né? A proteção da água. Tem essa bacia aqui também para aquelas atividades rotineiras, ali outro recipiente, aqui embaixo mais um. É uma casa, né, com alguns cômodos, então é preciso esse sistema de abastecimento aqui, de armazenamento de água, na verdade. Olha aqui, Dona Maria, que eu disse que ia apresentar para vocês, que gentilmente recebeu nossa equipe aqui na casa dela. Boa tarde, Dona Maria, com o maior carinho, né? Está armazenando desde quando? Eu sei que a senhora faz isso rotineiramente, mas principalmente agora por conta dessa obra da Compesa. Com certeza, já está tudo, lavei tudinho, está tudo organizado. E tem esses baldinhos aí só para lavar quintal, um pano de chão. Certo. Aí eu tinha que juntar água, né, meu amor? E essa caixa d'água grande aqui, né? Mostre aí pra gente, Dona Maria, por favor. Consegue levantar? Consigo. Essa aí a senhora comprou faz tempo? Foi para agora também? Faz tempo que essa caixa tem, acho que tem uns 10 anos ou mais. Certo. E agora vai servir mais uma vez, né? Mais uma vez. Tem uma de 1000 lá em cima também, bem vedada. Essa calha também não junta água, que tem ali, cai ali. A chuva, quando cai ali naquele cano ali. Muito obrigada, Dona Maria, mas continue aqui com a gente, viu? Vamos conversar agora, pessoal, com Yara Marinho. Ela é gerente de vigilância ambiental aqui de Jaboatão dos Guararapes. Yara, então, nessa expectativa aí das pessoas, né, sabendo que vai faltar água de amanhã em diante, e pelos próximos 3 dias, qual a melhor forma de armazenar para ninguém ser pego de surpresa, hein? Boa tarde. Boa tarde a todos. Então, assim, né? A melhor forma realmente de armazenar é que esse depósito esteja fechado, né? Então, assim, antes desse armazenamento de água, a gente pede que a pessoa lave esse reservatório, esfregue a lateral de todo o depósito, faça a higienização só para depois fazer esse armazenamento d'água. Então, assim, se o depósito estiver fechadinho, a gente não vai ter problema com o Aedes aegypti, né? Mas aí, se ele estiver aberto e esse depósito ficar por vários dias abertos, aí sim, a fêmea vai vir, vai colocar os ovos e vai dar problema com o Aedes aegypti. A gente está vendo aqui na área de serviço de Dona Maria. Venha mais para aqui, Dona Maria, para não ficar escondendo a senhora. Ela tem alguns baldes e nem sempre a pessoa tem em casa uma tampa que se encaixe exatamente aqui, né? O que fazer? Pronto, justamente, né? Alguns baldes de Dona Maria estão devidamente fechados, né? Mas alguns outros não têm a tampa. Então, a gente orienta que ela pode pegar um plástico, um pedacinho de uma lona, estica bem, veda com um elásticozinho, né? Aí não vai ter problema, porque o mosquito não vai ter acesso a esse recipiente. Ô, Yara, e quanto tempo essa água pode ficar armazenada nesses espaços, né? Nesses recipientes? Então, nesses espaços menores, né? Como a gente sabe que é uma utilização rotineira, né? Que ela usa para lavar prato, para lavar o quintal, né? Aí, esses espaços, esses depósitos menores, ela usa com maior frequência. Então, não vai passar nem 5 dias aí. Né? A gente entende, já sabe que o ciclo do mosquito é de aproximadamente 10 dias, mas com a temperatura ele pode diminuir para 7, né? Para virar de ovo a mosquito. Então, assim, esse balde pequeno a gente sabe que ela vai utilizar, mas pede também para ela estar fazendo essa vedação adequada, né? E esses reservatórios grandes, no caso de cisternas, caixa d'água, a gente pede que faça a desinfecção a cada 6 meses, né, desse reservatório, lavando da mesma forma, lavando as bordas, faz a desinfecção do recipiente para depois armazenar. Yara, muito obrigada, viu, pela participação, mas você continua aqui com a gente. E, pessoal, lembrando, né, evitar grandes serviços domésticos, né, que seja necessário o uso de muita água, porque é um período aí delicado, então a gente tem que se controlar e que isso a gente sempre possa colocar em prática, né? Independentemente de um serviço assim como esse que a gente está falando. Maristela. Já vai fazendo economia e também tomando todos os cuidados necessários na hora de fazer esse armazenamento de água. Até já, então, Daniele, com outras informações aí na casa da Dona Maria.
Agora, vamos seguir pelo trânsito mais uma vez. Por outros pontos, a gente circula agora pela BR-101, no bairro da Cidade Universitária, em frente ao Hospital das Clínicas. No lado direito, você acompanha a movimentação de quem está sentido Ceasa, no Curado, e no lado esquerdo, sentido Terminal de Integração da Macaxeira. Movimento bem intenso do trânsito por aí, mas mais trânsito livre para o motorista, sem congestionamentos. Seguimos pela Avenida Norte, no bairro da Mangabeira, pertinho ali do Sesc. No lado direito, os motoristas estão sentido Encruzilhada, lado esquerdo, sentido Guabiraba e BR-101. A gente acompanha a movimentação do trânsito aí ao vivo. Imagens ao vivo também para você da Avenida Beberibe, no bairro do Arruda, no cruzamento com a Professor José dos Anjos. No lado direito, os motoristas vão sentido Água Fria. No lado esquerdo, sentido ao bairro do Espinheiro. E tem criança de férias aí? A pausa nas aulas é um desafio e tanto para os adultos, né? Nem sempre os responsáveis conseguem folga no trabalho. E as colônias de férias chegam com brincadeiras que ajudam a passar o tempo. Joab Alves foi conhecer uma em Moreno, na região metropolitana. No mundo de fantasia e encanto, tudo é possível. A gente volta para a realidade, ou quase. É tempo de férias e muita diversão. A criançada tá com a corda toda e as famílias recorrem às colônias de férias para gastar essa energia toda. Tá sendo muito legal, eu tô gostando demais e tá muito legal, tá ficando aqui. Tá brincando de quê aqui? É pula-pula e o futebol de sabão. O que tu mais gosta? É futebol de sabão. Segundo o tio Kleber, a demanda tem crescido bastante nesse período de férias. Nós temos o pacote semanal e o pacote diária também, para aquelas mamães que não conseguem, né, colocar os seus babies aqui com a gente a semana toda. É uma oportunidade das crianças estarem longe das telas. Exatamente. Isabela e Maria Luísa também estão aproveitando. Já fizeram muitas amizades, mas o que elas mais gostam mesmo são as brincadeiras. Eu gosto da pintura de gesso e gosto de brincar de queimado. Tá sendo muito legal e como eu tô passando minhas férias aqui também, é muito bom. Brincar é bom demais, né? Bora voltar então a falar com Camila Torres. Ela já está por aqui para continuar um assunto que é de interesse de muitos homens e mulheres que criam filhos que não são biológicos, mas onde já existe uma relação maternal ou paternal. É a filiação socioafetiva. Essa criança que teve o nome registrado pelo pai ou pela mãe socioafetiva tem direito a bens, a herança? Uma pergunta que chegou aqui para a gente, Camila. Filho é filho em qualquer condição, tá? Mas eu vou passar aqui a palavra para Marcos Vasconcelos, ele que é advogado e é também secretário adjunto da Comissão de Diversidade Sexual e Gênero da OAB aqui em Pernambuco. Maristela estava perguntando sobre a condição do filho socioafetivo. É igual a de filhos biológicos, filhos adotados também, Marcos? Com certeza. No direito brasileiro, né, assim como em todo o mundo, filho é filho biológico, adotado, socioafetivo, filho é filho. Marcos, José perguntou assim, quanto tempo é necessário ter de relação com a criança para ter direito à filiação socioafetiva? E ele pergunta, e se eu não for mais casado com a mãe da criança, mesmo assim continua a filiação socioafetiva? Então, não existe um período de tempo, em regra, para ser considerado o vínculo afetivo, né, desse pai socioafetivo ou mãe socioafetiva. Então, o que vai ser considerado de fato é... Primeiro, a criança, a pessoa que vai ser colocada, né, enfim, com mãe ou pai socioafetivo e, enfim, não há tempo. E se a relação ela acabar, o registro ele continua. Então, uma outra dúvida que pode surgir é, posso retirar o nome? Isso é uma questão que nós nem podemos conversar muito, porque só pode ser para o direito algo anulado quando existe um erro, né, um vício de consentimento. Então, se existir um erro, é possível. Aí vai ter que ser uma ação judicial e assim vai. Se não existir o erro, não. É uma decisão para a vida, né? Maria pergunta, qual a diferença de idade para que seja possível essa filiação socioafetiva? Então, em regra, há
tem que existir a maioridade, né, de fato. Então, assim como as regras da adoção, e eu falo isso mais uma vez, adoção e socioafetividade não é a mesma coisa, são regras diferentes, mas muitas regras da adoção se aplicam também à filiação socioafetiva. Então, por regra, uma pessoa maior de idade, né, que possa constituir ali aquele vínculo afetivo e também não é algo exclusivo de crianças e adolescentes. Também adultos podem reconhecer esse vínculo e também, Camila, a todos que estão assistindo, também é importante falar também que pode ser reconhecido pós-morte. Ou seja, a pessoa que está sendo colocada como mãe socioafetiva ou pai socioafetivo pode também ser reconhecido pós-morte. Neves pergunta, as empresas são obrigadas a aceitar essa filiação socioafetiva e os benefícios, eles seguem para os filhos socioafetivos também? Sim. Com certeza. Assim como existe a questão dos direitos de filhos adotivos, que são considerados filhos biológicos, os filhos socioafetivos também têm as mesmas questões, não só com relação à empresa, ou seja, como dependente do imposto de renda, contra-cheque, pensão, por exemplo, né, alimentícia, mas também com relação à herança. Então, tudo isso vai, enfim, envolver as mesmas regras com relação aos filhos. Jéssica pergunta, a avó pode ser mãe socioafetiva, avô pode ser pai socioafetivo? Na verdade, a avó já é mãe, né? Porque, basicamente, no quesito biológico, caso a mãe ou o pai, né, não possam arcar com a pensão alimentícia, a avó ela é acionada. Então, para o direito, a avó ela é uma segunda mãe. Então, a avó já é por si uma mãe. Marcos, muito obrigada, viu, pelos seus esclarecimentos. Então, filiação socioafetiva para homens, para mulheres que querem registrar aquela criança também como seus próprios filhos. E repito, hein, Maristela, não é o caso de retirar o nome de ninguém do registro, tá? O nome do pai, da mãe, biológicos, eles permanecem no documento. O que há é um acréscimo de mais uma pessoa responsável por essa criança, que pode ser quando ela estiver adulta também. Também pode colocar o nome dessa outra pessoa responsável no registro de um adulto. Maristela. Perfeito, Camila. Obrigada pelas informações. Agradeço também ao Dr. Marcos e a todos que participaram com perguntas pelo nosso canal Globo. A gente volta agora a falar da suspensão do fornecimento de água em 60 bairros do Recife, do Cabo e de Jaboatão. É a partir de amanhã à noite e deve durar 72 horas para uma manutenção do sistema Pirapama. Daniele Fonseca está em Jaboatão, na casa de Dona Maria, trazendo algumas orientações para a gente. Daniele. Maristela, que fica aqui em Prazeres, né? Um dos bairros aí nessa lista de 60 que você citou aí quando estava me chamando aqui para essa entrevista, para mais essa participação na casa de Dona Maria, que eu já apresentei ela para vocês, e também Yara Marinho, que é gerente de vigilância ambiental da Prefeitura de Jaboatão. Yara, você combinou comigo que ia falar, inclusive, sobre a limpeza nesses tonéis, nessas caixas d'água, né? Qualquer recipiente que a pessoa armazena a água, como é que deve ser, com que frequência, hein? Então, né, o ideal é que esses grandes reservatórios, como caixa d'água, cisternas, elas sejam higienizadas e realizada a desinfecção a cada 6 meses, né? Então, assim, qual é a orientação que a gente passa? Quando a caixa tiver com 15 centímetros para acabar aquela água, aí a pessoa já aproveita aquela água para estar fazendo a higienização do reservatório. Então, pega uma bucha, uma esponja, um pano, passa na lateral, a escovinha passa na lateral do depósito. Pode até usar um sabão nesse momento, mas aí o importante é que todas as tubulações estejam fechadas, né, para não ter o perigo de entupir a tubulação, né, antes de iniciar esse processo. Aí, feita essa higienização dentro desse reservatório, aí a gente fala para quê? Pega um baldinho, faz a remoção dessa sujeira inicial, porque fica aquele lodo, né, quando passa 6 meses sem fazer a limpeza da caixa d'água, né? Aí tira aquele lodo, tira aquela água e depois vai fazer a desinfecção. Que numa caixa de 1.000 litros, a gente vai fazer o quê? Vai encher essa caixa, vai colocar 1 litro de hipoclorito a 2,5, que é água sanitária, você pode colocar 1 litro e vai deixar ali por 2 horas.
para fazer essa desinfecção. E essa água aí depois? Pronto, essa água não pode ser utilizada. A gente vai ter que abrir as torneiras, né, para que chuveiro, para fazer toda a desinfecção também das tubulações. Mas aí, quem sabe, aproveitar para lavar um banheiro, né, lavar alguma área em casa que possa usar essa água. Pode sim, pode fazer a lavagem de quintal, de banheiro, mas e também, né? Mas é importante também que essa água passe pela tubulação para estar fazendo a desinfecção também dessa tubulação. Um recipiente como esse aqui, que não tem ralo, alguma observação? Pronto. Aqui, a gente já olhou aqui, não é foco para Aedes, né? Ele tem uma tampinha ali, está sempre fechadinho e está bem limpinho. Mas aí, daqui a 6 meses, como a gente viu que está limpinho, ela faz essa higienização. Aí, com 15 centímetros, quando estiver faltando, aí ela faz esse procedimento. Aí tem que remover a água realmente e depois fazer a desinfecção. Tá bom, Yara. Muito obrigada mais uma vez pelas suas informações. Já fazia tudo isso, dona Maria? Com certeza. Tá bom. Eu limpo, lavo ela com a buchinha, água sanitária, depois pego um paninho, passo nas bordas dela. Aí tá bom. Enche tudo. Muito obrigada pela participação, para não ficar sem água. Obrigada, viu? Gente, é isso. A suspensão a partir de amanhã à noite, né, em 60 bairros dessas cidades. Jaboatão, Cabo e também Recife. A gente volta contigo aí, Maristela. Agradeço demais a participação de vocês, em especial a Dona Maria, que abriu a casa pra gente. Obrigada, Yara. Daniele também. O NE1 fica por aqui, mas claro, vai lá no Globoplay para ver e rever as nossas reportagens. A gente volta amanhã com muito mais informação para você. Olha, por enquanto, segue lá no nosso Instagram, ne1.globo. Uma ótima tarde para você. Fique agora com o Globo Esporte.